Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. A gente sabe que a história e a matemática, elas se permeiam, elas se cruzam o tempo inteiro. Mas hoje aqui no canal, a gente vai falar de forma bem objetiva como a gente pode relacionar a matemática com a história da ciência. Com isso, a gente vai mostrar para vocês, das muitas equações que a gente conhece, 3 equações que mudaram a nossa história. Vamos lá ver como é que funciona isso então, pessoal. Bom, a primeira equação que a gente gostaria de frisar aqui, e você deve já pensar aí na sua memória, a equação de Pitágoras. Muitos de vocês devem até saber de cor essa equação, ou seja, a equação, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa equação surgiu há mais ou menos 530 anos antes de Cristo e formam a base da matemática que a gente conhece hoje. Além de mudar toda a história da nossa matemática, ela forma também um ramo importante da geometria e também serve como base para muitos conhecimentos que a gente tem articulado, por exemplo, a área da engenharia civil e da arquitetura. E permite, claro, a gente trabalhar com ângulos, distâncias, tudo isso é possível da grande equação que nós chamamos muitas vezes de Teorema de Pitágoras. A segunda equação que a gente gostaria de mostrar aqui é a lei da gravidade. Quem nunca ouviu falar sobre Isaac Newton? Isaac Newton é um personagem importante da história da ciência. Existe uma história interessante sobre Isaac Newton que por volta de 1687 estava observando a Lua e uma maçã, sendo que a maçã cai sobre sua cabeça, então ele se pergunta, mas por que a maçã cai, certo? E por que a Lua então não é atraída pela Terra? A resposta parece simples, porque parece que a gravidade da Terra então retém a Lua. Então a famosa equação da gravidade. A famosa equação diz o seguinte, que dois astros, então, para calcular a lei de gravidade que rege esses dois astros, a gente tem que calcular de forma diretamente proporcional a massa desses dois astros e essa gravidade, essa força gravitacional é inversamente proporcional à distância entre esses dois astros ao quadrado, que é o que aparece na equação que a gente está mostrando. Depois de 200 anos de Isaac Newton, então aparece um novo personagem na história da ciência e na história da matemática, Albert Einstein, que então daria uma outra visão às relações gravitacionais entre os planetas. Então a gente passaria da teoria da gravidade, ligada a Isaac Newton, para a teoria da relatividade. Então chegamos à nossa terceira equação. Você pode não entender nada de matemática e física, mas com certeza já viu em algum muro, em algum local pichado ou mesmo na internet essa equação, E igual a mc ao quadrado. Essa equação que relaciona massa e energia com a velocidade da luz é bem conhecida dentro da teoria da relatividade. A teoria da relatividade mudou as bases da física. Então todo o código que a gente tinha relacionado à linguagem, que estava ligado principalmente à física newtoniana, sofreu uma revolução gigantesca dentro da teoria da relatividade. A teoria da relatividade basicamente permitiu fazer a relação entre matéria e energia. Como eu consigo transformar a energia em matéria e vice-versa. Também instituiu que a velocidade da luz é uma constante universal e o tempo ele passa de forma relativa, dependendo da velocidade de deslocamento do observador. Einstein também observou que existe então uma relação entre matéria e energia e essa relação permite com que a gente entenda a gravidade, que passa a ser entendida como a curvatura do espaço-tempo. Então a gravidade não é mais entendida como Isaac Newton, uma relação de distância e massa entre dois astros, e sim por uma geometria do próprio espaço-tempo. A teoria da relatividade e a equação que a gente mostrou, então permitiu entender melhor a estrutura do nosso universo, a sua origem e também entender o futuro, o que vai acontecer
no futuro do nosso universo e as suas transformações. Então a gente pode perceber que a matemática permite com que a gente entenda melhor o nosso mundo, entenda melhor o que acontece entre os planetas e também o que acontece na natureza. Essas três equações, com certeza, são três equações importantes que mudaram a nossa história. Existem outras equações que a gente poderia frisar, mas essas três equações dão uma ideia bem interessante de como a gente pode relacionar a história da ciência, a história da matemática, com algumas linguagens específicas, como é o caso da teoria das equações. Outro fato importante que a gente poderia frisar aqui é que as equações, elas não servem então apenas para um mecanismo de cálculo, elas têm uma aplicação bem importante dentro da história da ciência e algumas aplicações importantes para a gente entender, como no caso da teoria da relatividade e a teoria da gravidade de Isaac Newton, entender como funciona o nosso universo de forma mais ampla. Então, pessoal, essas foram as três equações que influenciaram a história da ciência e, por que não dizer, influenciaram e ainda influenciam a nossa história de forma bem ampla, a história da humanidade. Gostaria então de deixar um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos que falam sobre história da ciência, a história da matemática e outras curiosidades do mundo da ciência que, claro, a matemática em algumas situações faz parte. Queria também aproveitar, sempre deixar o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal. Então nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal, e até mais!